sou a Renata Cato, estamos aqui no Talk Soap falando sobre liderança. E hoje a gente vai falar de diversidade e inclusão. E eu não tenho uma, eu tenho duas convidadas super especiais aqui, que eu conheci através de um programa que elas lideram, que é o programa de Aceleradoras de Carreiras, que é um trabalho incrível para mulheres negras. E hoje estou aqui com a Eliane Leite e com a Elizabeth Scheibmeier. Falei certo? Falou, Elizabeth Scheibmeier. Ai, ufa, é um nome difícil de falar. Que são duas mulheres incríveis que fazem um movimento muito bacana sobre liderança, sobre mulheres negras. E a gente vai conhecer aqui o trabalho delas. Então, muito prazer e muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Ai, Renata, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Não podia deixar de aceitar esse convite. É muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Renato, obrigado pelo convite, fiquei super feliz assim de poder contribuir, colaborar e falar dessa temática que é sempre tão importante e tão necessária, né? Exatamente, é muito necessário, né? E a gente vai começar de um jeito super leve aqui. Eu sei que vocês são irmãs, são gêmeas, né? Mas eu sei que deve ter algumas particularidades aí entre vocês. Então a gente vai começar para conhecer de forma pessoal. Então a gente tem um quadro aqui que é Quem é Você no Instagram. Então, eu vou pedir pra Beth, pode te chamar assim, Beth? Pode, todo mundo chama de Beth. Quem é você no Instagram? Então, qual é a sua paixão, seus hobbies? O que você faz? Olha, eu sou uma pessoa, eu gosto muito, eu sou bem diversa também nos gostos, né? Então, eu gosto muito de cozinhar, eu tenho um hobby, não é nem hobby, eu gosto de cozinhar, cozinho bem. Na pandemia, isso se aflorou, né? Porque a gente teve que se reinventar, então é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de aprender coisas novas, né? Então essa formação, a minha primeira formação foi em matemática, depois eu fiz direito, agora já estou pensando em fazer psicologia. Nossa. Então eu gosto muito de coisas diferentes, né? Então eu vou estudando, vendo conexões entre temas que as pessoas entendem. Mas assim, na direito, matemática, tem conexão? Tem conexão, né? Isso eu gosto bastante. Outra coisa que eu gosto bastante de ler. Né? Aí a gente até no Mulheres Brasil a gente fez um clube de leitura falando de autoras negras. Eu gosto bastante de ler, estou me apaixonando por neurociência, porque eu quero psicologia, me apaixonando assim. Então essa sou eu no Instagram. Então tudo que tem a ver com culinária, eu gosto de música, adoro música, eu canto o dia inteiro, eu trabalho ouvindo música, eu não gosto, tem gente que gosta do silêncio, né? Eu não sou produtiva no silêncio, eu gosto de música, o tempo todo eu estou ouvindo música, né? Então isso também é tem gente que não, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cozinhar, leio muito, gosto de ler também, e essas curiosidades por temáticas novas, né? Então eu sempre sou muito curiosa. Poxa, que coisa interessante, deixa eu ver, deixa eu me aprofundar, deixa eu te assistir. Então eu estou sempre querendo aprender uma coisa nova. Eu acho que a gente nunca sabe o suficiente, mas sempre tem alguma coisa que a gente vai acrescentar no nosso conhecimento. Então eu não tenho qualquer coisa, já vi 1000 vezes palestras sobre síndrome do impostor. Mas deixa eu ver o que ela está trazendo de novo nessa abordagem. Viés consciente, o que traz de novo? Então eu sou muito, muito, muito curiosa. E você sabe que a curiosidade, né? Eu tô fazendo um MBA de liderança, que falam que a curiosidade é o que move o ser humano, né? Essa nossa vontade de aprender, de entender e ir atrás. E, nossa, matemática e direito, assim, que bacana, assim. Eu fiquei, gente, que diverso, que isso, mas que legal. Porque eu sempre achei que são exatas e outra área de humanas, mas eu acho que o direito, ele tem uma lógica, né? Uma lógica, porque assim, você tem aí um código, né? De processo, de leis, e aquilo é uma matemática, né? Você está dentro, está fora, está dentro, está fora. Não tem muito que mudar, né? O que faz é a forma de você argumentar, mas não tem muito que está fora. E matemática também é uma ciência exata, né? Então eu vejo o direito muito com essa lógica, né? As mudanças, até quando você fazer mudança em direito, a gente fala dos axiomas, né? A gente fala assim, eu preciso pensar, voltar muito para trás para justificar por que eu acho que aquilo precisa ter mudado. Né? Então você precisa pensar toda a razão de ser, né? A evolução, para você pensar em uma mudança de uma norma, você vai ver comportamento. Então também é que nem matemática, né? Como você vai pensar numa nova forma matemática, entender sistemas, fazer cálculo, é você também fazer toda essa análise de todo o contexto. Então, eu acho que tem tudo a ver. As pessoas não têm essa mesma visão, mas eu acho que tem uma lógica assim para mim. Eu adorei a perspectiva. Obrigada. Foi muito legal. E você, Eliane, quem é você no Instagram?
Então, como a Beth me falou, né, nós duas fizemos matemática, né? Eu fiz matemática, só que eu acabei indo totalmente para a educação, né? Eu até brinco muito que eu acho que com 5, 6 anos fui para a escola, acho que nunca mais saí da escola, né? Porque desse ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, graduação, eu ainda trabalhei na escola, né? Com 18, trabalhava com meu pai, mas eu também trabalhei dentro da escola, desde da secretaria, comecei trabalhando como escriturária, aí depois fui assistente, fui fazer concurso de docência, fui como diretora acadêmica e hoje diretora de escola. Então, a Eliane na rede social é uma Eliane que também é muito curiosa, que tem muito interesse, mas além do foco da diversidade, que eu acho que está muito ligado à educação, porque além de matemática eu também fiz pedagogia, complementando a minha formação em educação, complementando o que eu acredito como o que é importante na educação, também fiz gestão estratégica em educação, porque é pensar a escola, né, como realmente transformadora, né? Então, a Eliane que está no Instagram é uma Eliane que tem um foco muito voltado por acreditar nesse poder e nessa potência de transformação, que a matemática, né, que acaba sendo muito ligada ao masculino e as meninas não estarem muito nessa área. Eu sempre trabalhei com essa questão das meninas nas exatas, das meninas na ciência, sempre incentivando e trazendo isso muito à tona nas discussões. Sou uma pessoa que isso me apaixona muito. Também sou uma pessoa que adoro cozinhar também, adoro ler, adoro música, né? Ainda meu marido que acaba também gostando de música, né? Que em casa, né, também é um ambiente voltado para música, né? Muito voltado para música, com muitos CDs. A gente tem quase 2.500 CDs, para ter uma ideia, em casa, quase 2.500 CDs, né? E de tudo que é tipo de música, porque pela paixão, né, que meu marido trazia pela música, que eu também trago. Sou uma pessoa, né, se você olha meu Instagram, sempre indo em museus, sempre visitando, uma pessoa que eu estou muito ligada à questão da arte, né, e a arte para mim, hoje em dia, né, acabei entendendo que a arte e a cultura, né, acaba sendo também uma necessidade básica, né, que também como tem que ter o arroz, feijão, a cultura, a educação, tem que ser uma necessidade básica de qualquer pessoa, que se a gente quiser uma mudança realmente fundamental, é necessário que a gente invista nisso, invista na educação, invista na cultura. Se a gente está falando de diversidade, na escola, que a gente vai poder fazer um processo de discussão. Não dá para a gente falar de tudo isso se a gente também não investir na educação e na formação dos jovens. Então, eu sou essa do Instagram, muito ligada à família, muito ligada aos amigos, gosto de receber pessoas na minha casa. A pandemia foi um momento que teve um distanciamento grande, né? As pessoas acabaram não se vendo mais. Eu sou uma pessoa que gosta de receber, gosto de estar com pessoas, gosto de cozinhar para as pessoas, de ter as pessoas na minha casa para poder cozinhar, para poder trocar, né? E acho que essa troca é o que tem de mais rico, né? Em todo esse contato humano, é esse poder trocar, né? Poder interagir, poder estar junto, né? E acho que é esse processo todo que é a Eliane no Instagram, né? Vocês vão ver com várias atividades, com várias coisas, mentoras de jovens, faço parte do plano de meninas, sou conselheira, né? Sempre trabalhando com muito essa questão de estar próximo desse jovem, dessa educação, né? Por acreditar nela como o seu potencial, né? Tem um potencial enorme. Vocês são gêmeas bem conectadas, né? Vocês teve bastante coisa em comum entre vocês, né? Bastante. Nós somos unifitelinas, né? Então, acho que tem essa proximidade. Acho que todo gêmeo já tem uma conexão muito forte, mesmo quando não são unifitelinos. E nós duas somos bastante conectadas, assim, mesmos interesses, apesar que
cada um segue a sua vida, né? Mora em bairro diferente, casamento diferente, filhos cuidar diferente, mas essa conexão é muito forte, né? Entre irmãos e gêmeos, então, é realmente uma coisa de alma, né? De outras vidas, né? É bem interessante. Bem interessante. E Eliane, você falou bastante, né, da sua vida no Instagram, mas você conectou bastante coisas que teriam de LinkedIn também, até porque eu acho que a gente, né, somos um. Então, quando a gente fala assim, minha vida pessoal, minha vida profissional, na verdade, elas estão um pouco, né, bem entrelaçadas. Acho que às vezes é até difícil de a gente fazer uma distinção entre um e outro. Mas se você fosse falar no LinkedIn, o que você acrescentaria do que você já falou, assim? Quem é você no LinkedIn? Então, acho que no LinkedIn, né, acho que por ser uma rede mais profissional, né, acho que no LinkedIn eu trago mais essa temática da diversidade, sempre tentando fazer um paralelo com a educação, né? Então, a gente precisa, a gente acaba, né? Eu acho que a educação, para mim, como ela é o caminho para tudo, né? E a gente acaba esquecendo dela. Então, toda vez que eu faço alguma reflexão, né, seja falando de diversidade, seja falando de um caso de violência, seja fazendo uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, eu sempre tento trazer no LinkedIn esse lado de que, como a educação, né, num país que se investe muito pouco na educação, muito pouco nos profissionais, que a escola, né, ficou tão desvalorizada, né, ainda com a pandemia eu acho que a gente criou um distanciamento maior ainda, né, e esse distanciamento também parte para o social, porque se esse jovem que é de periferia, esse jovem em outra situação não está dentro da escola, esse jovem negro, esse jovem de periferia não está dentro da escola, a gente vai criando um abismo cada vez maior na sociedade, né? Então, no LinkedIn, eu sempre faço essa conexão. Vamos falar desse assunto, mas como isso está ligado à educação, né? Como essas questões que estão acontecendo é porque está faltando a gente olhar qual é o papel da escola. Né? A escola, as pessoas precisam ver que a escola tem um papel de ajudar a pensar e as pessoas construírem esse conhecimento, né? Porque não acho, eu penso ou eu acredito nisso, mas o que o conhecimento é capaz de fazer para mudar as pessoas, né? A gente passou na pandemia essa questão do negacionismo, a gente vem passando por tantas coisas porque falta as pessoas entenderem que a escola, quando ela fortalece esse conhecimento acadêmico, né? Quando ela possibilita que as pessoas leiam, que as pessoas ouçam, né? Dentro da escola você pode trazer vários autores, como isso pode abrir um leque de possibilidades, né? Eu sempre, quando eu estou na escola e estou falando, muitas vezes não só na escola, só como falando de diversidade, ou qualquer tema, eu acho que a escola, ela é a janela para o mundo. Acho que quando esse jovem entra para a escola, a escola abre essa janela para ver que o mundo, que vai muito além, né? Porque a gente sai daquela questão familiar, né? Daquelas questões que a família, que você viveu na família, e vê que tem um mundo muito maior, que muitas pessoas estudaram e refletiram sobre isso, e como esse conhecimento pode agregar com seus valores familiares, com seus valores morais, seus valores éticos, como esse conhecimento pode agregar, né? Então, acho que para mim, eu no LinkedIn também sou essa pessoa, que quero fazer essa ponte, diversidade, educação, e a gente olhar para isso de uma maneira muito mais séria, né? Porque não dá para a gente... Todo mundo passou pela escola, né? Todo mundo passou por esse ambiente, então não dá para a gente fazer nada se a gente não olhar lá atrás, não olhar a escola e não olhar o que a gente está entregando para esses jovens que estão lá dentro. E você falou algo assim, né, sobre investimento, e que eu vi uma pesquisa recentemente que falam que a busca por ser professor, né, está diminuindo muito.
Porque não tem incentivo, não tem uma valorização, e é uma profissão muito importante. Minha mãe é professora, né? Foi, né? Agora ela é aposentada, mas eu tive muito como referência. E hoje muitos jovens não buscam isso porque não tem carreira, não tem um desenvolvimento, né? Então não tem incentivo do governo para que você siga essa carreira, e tão fundamental. Você falou uma coisa que eu vou guardar para minha vida aqui, que é a escola é a janela, né? Abre as portas e as janelas para o mundo, assim. É muito bonito isso, e é muita verdade, né? Obrigado por essa frase, vou guardar aqui. E assim, quando você falou da escola, só para comentar e não prolongando muito, quando você fala que por que os jovens não falam não se interessam pela educação e ser professor, porque a gente tem uma questão que é muito, não se fala do professor. Quando você fala do professor, você não fala do professor profissional. Porque a gente está lá como profissional. Eu sou uma pessoa que sou extremamente profissional, sou diretora, e para mim é estratégia, por isso eu fiz um MBA pensando em estratégia, acho que é para pensar em resultados de educação. E quando a gente fala da escola, a gente ainda traz essa questão do professor herói, do professor. A gente precisa tirar um pouco e falar, ali é uma profissão. As pessoas estudaram para estar lá, né? As pessoas estão lá porque estudaram e são capazes de estar lá, né? Não é nenhum heroísmo, não é uma missão, não é nada, não é uma vocação religiosa, é uma profissão. Nossa, muito legal, desmistificar isso, né? E saber valorizar, né? Ter uma carreira, né? Assim, com certeza. Com muito desenvolvimento. E você, se tivesse que acrescentar no LinkedIn, né? O que você faria, assim? Você já trouxe bastante eu no LinkedIn, né? Falando um pouco da Beth profissional, eu sou muito voltada à questão de diversidade, hoje é uma área que eu atuo, então eu estou sempre buscando trazer e conectar empresas, conectar pessoas com relação à questão de diversidade, né? Meu foco é a diversidade étnico-racial, mas eu tenho um olhar para todas as demais questões, né? Porque quando eu falo de raça, a raça também tem a sua interseccionalidade, né? Então tem a mulher negra, tem o homem negro, tem o negro com deficiência, tem o negro 60 mais, então você tem aí uma abrangência, né? Então quando eu falo da questão étnico-racial, eu tenho esse olhar, eu também tenho essa busca com liderança, o que é o novo líder, né? Como que é esse novo líder? O que ele precisa ser para efetivamente ser um líder inclusivo, um líder empático, né? Então, eu estou sempre fazendo essas conexões, né? Porque eu sempre falo, como uma pessoa pode falar que é um líder e um líder inclusivo se ele não pensa em diversidade? Para mim, são coisas que estão conectadas. Não tem como falar, não, eu sou um líder humanizado, eu sou um líder empático, eu sou um líder espiritualizado, mas você tem que trazer nesse olhar todo a pessoa. Sim. Né? Porque as organizações são feitas de pessoas, né? O líder também é uma pessoa, né? Então as organizações são feitas. Então quem são as pessoas que estão na sua organização? Como você pode liderar as organizações? Então eu tenho sempre esse olhar quando eu trabalho com diversidade, quando eu trabalho com liderança, quando eu trabalho com desenvolvimento de liderança, principalmente de liderança negra, esse olhar, né? Eu sempre falo, você quer ser você tá aqui, você quer chegar ali, você quer ser um líder. Então você tem que trabalhar com todas as suas competências, todos os seus soft skills. Porque hoje só as competências técnicas não serão suficientes para esse novo mundo, né? A gente passou aí por um processo de pandemia. Quais são as competências necessárias para o novo líder? E quando a gente trabalha também com essa questão de atração de talentos, retenção de talentos, desenvolvimento de talentos, é isso, né? Aquilo que eu aplicava há 5 anos atrás para atração de talentos, aquele perfil, aquele job description, mudou um pouco. Eu preciso, acho que é o Jorge Lama que fala que uma das melhores características para contratar uma pessoa é a garra. Eu contrato a pessoa que tem garra. Às vezes a competência ela vai se envolver, mas a vontade de estar naquele lugar, a vontade de crescer naquela empresa, a vontade de entregar o mais, é isso que faz a diferença. Porque às vezes a pessoa técnica está ali para ganhar e ela não vestiu a camisa. E aí hoje você tem essa nova empresa, né? Mais humanizada, pensando em segurança psicológica, pensando no bem-estar, as pessoas são conectadas também pelos valores que as empresas estão acrescentando, né? Então você vai falar para uma empresa, Elizabeth, eu queria pensar em política de diversidade. Não é simplesmente pegar o que está aí na internet, copiar e fazer. O que faz sentido para você? Exatamente. O que seus colaboradores buscam nessa questão de diversidade? Como eles enxergam a diversidade? E você falou tantas coisas legais.
Você falou dos soft skills, né? E os soft skills hoje, eu acho um nome super injusto. Uhum. Ah, é soft. Não é soft, Não é né? Soft não tem nada. Pra mim, ele seria um nome, talvez, tipo, essências, habilidades essenciais. Exatamente. Que você precisa ter. Porque parece super clichê, mas é muita verdade. A gente contrata por técnica, a gente contrata no currículo e a gente tem muito problema pelas habilidades ali, comportamentais das pessoas, né? E a gente precisa desenvolver, que são muito fundamentais. Eu acho um número super injusto, eu queria fazer um movimento de tira esse soft. Concordo, porque Concordo. são competências essenciais. Essenciais. E outra coisa que a gente também está mudando, né? Quando eu falo do líder, eu não falo ser o líder que vai ser o diretor, o CEO. Hoje em dia é líder da equipe, é líder da sua área, do seu setor. Porque hoje em dia, eu acho que a tendência é que os trabalhos serão por projetos, né? Então, eu vou fazer aquele projeto. Eu posso liderar aquele momento, eu posso liderar um núcleo daquele trabalho. Então, não é só a liderança, quando você pensa, é o CEO da empresa. Não líder não é um cargo. Não é um cargo. Líder é um espírito, né? A capacidade de agregar, a capacidade de ouvir. Então, a gente começa a pensar muito nesse olhar, né? Quando eu falo muito de diversidade, eu falo muito isso. Gente, o que vocês querem para o futuro? Né? Então, quando a gente fala que hoje as pessoas estão trabalhando online, totalmente remota, como que eu vou fazer agregar as pessoas que estão tão remotas aos valores da minha empresa? Sim. Como vai fazer sentido para ela? Ou ela vai estar lá, tem que fazer sentido, ela vai estar lá. E hoje as pessoas realmente só querem trabalhar em empresas que estão conectadas aos seus valores, né? Então, não é só lucro. Também o cliente, o consumidor também, hoje ele busca também empresas que fazem sentido. E você falou muito do vestir a camisa, que hoje a gente está falando muito do accountability, né? Da responsabilização e tudo mais, que eu acho que também veio muito forte sobre esse movimento, né? E eu queria fazer a primeira pergunta, assim, de fato, sobre diversidade e inclusão, e eu vou pegar você, Beth, porque você trouxe o assunto dos temas. Quando a gente fala de diversidade, né? A gente fala de muitos temas, né? São vários. Eu queria que você falasse, quando a gente pensa em diversidade, quais são todos os temas que a gente aborda sobre isso, né? Que eu acho que tem o etarismo, tem, né, sobre o movimento da mulher, tem sobre raça, tem o LGBTQI+, tem vários movimentos, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre eles. Tem a neurodiversidade, depois eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso também. E quais são os benefícios, né? A diversidade, o que ela traz de benefício, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, eu sempre falo, né? Acho que além de se tornar um ambiente de conviver, de dar lucro para a empresa, eu acho que as pesquisas já mostram que as empresas que são mais diversas, elas têm uma tendência a ser mais lucrativa, porque as pessoas, eu estando bem no lugar, eu vou produzir melhor. Isso é óbvio. Se eu estou me sentindo bem, a minha produção, eu consigo me entregar melhor do que um lugar que não me faz bem. Né? Então, a diversidade é isso, onde eu posso ser quem eu sou. As pessoas querem um espaço onde elas possam ser o que elas querem, né? Por isso essa coisa do home office pegou. Porque as pessoas querem estar em casa e ser quem elas são, né? Então isso é muito importante, a diversidade traz isso. E a soma de pensamentos diversos. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência. E às vezes uma solução que para você só vai para um caminho, porque foi aquilo que você aprendeu. E às vezes uma pessoa que tem um olhar, uma vivência totalmente, vem uma ideia totalmente nova, né? Não tanto essa soma de pessoas com formações diferentes, com skills diferentes, com uma trajetória de vida diferente, ela pode ser muito positiva dentro das organizações. Né? E também ele consegue ver a multiplicidade de consumidores, né? Eu não posso vender um celular pensando no único público, né? Eu tenho que pensar que tem pessoas mais velhas que vão consumir aquele celular. Tanto é que você está aí surgindo pensando, né? Pessoas mais velhas que vão consumir, então pessoas muito jovens, nós temos pessoas negras que têm interesse em outro tipo de coisa, outro tipo de música, nós temos mulheres que são mães, mulheres que não são mães, nós temos uma população LGBTQI+, grande. Então, assim, como que eu posso olhar todo esse grupo de pessoas e pensar no produto que possa agregar valor para aquela pessoa, né, que faz sentido para ela. Então, quando você tem diversidade, a pessoa começa a olhar na publicidade, na criação até de um aplicativo, né? Quantos aplicativos saíram que são totalmente equivocados, porque foi pensado uma pessoa que só viu
se espelhou, uma né? perspectiva. Ela eu fiz um aplicativo para mim. Que é aquela persona, né? Na verdade, na hora que vai montar a persona, mostra uma mesma imagem, persona. a própria imagem, ou então mostra uma imagem estereotipada do outro, porque ela não convive, né? Então eu tenho um estereótipo de quem é o outro, né? Exatamente. O outro eu acho que é assim, acho que o outro vai gostar disso. Então quando você tem o outro, você traz o outro, né? Sim. Que é bem isso, quando eu trago o outro, eu começo a ampliar a minha perspectiva. Acho que o grande ganho da diversidade, e ela não pode nunca ser pensada só como ganho financeiro. O Theo Vanderloo, ele fala uma coisa que sempre é interessante. Então, assim, sempre é porque está mais lucro, se ela deixar de estar mais lucro, então não tem mais diversidade. Ela não pode ser vista só pelo lucro. Primeiro que eu acho que ela tem que ser a coisa certa a fazer, né? Pensando numa sociedade que eu quero viver, que eu quero para meus filhos, qual é a sociedade que eu quero. Então, ela é a coisa certa a fazer. Então, acho que diversidade é isso, né? A gente não pode querer mais viver numa sociedade tão desigual. Sim. Eu acho que essa desigualdade, elas estão ampliando e ela está se mostrando nociva para todo mundo. Nociva. A gente tem que trocar muita palavra também, igualdade por equidade, né? Sim. Porque é um ponto bem importante. E o ano passado me deparei com uma agência de criação que eu nunca tinha ouvido falar sobre a neurodiversidade. Que foi algo, para mim, foi muito uma boa surpresa, assim, né? É uma agência de criação que veio lá de Barcelona, que tem no Brasil, acho que ela tem 3 lugares, que ela trabalha com pessoas com síndrome de Down, com autismo e com pessoas com esquizofrenia, onde elas cocriam marcas, campanhas para algumas empresas. Então, e o nome é neurodiversidade, eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiz uma reunião com uma líder desse projeto. Eu vi o trabalho incrível, super criativo, né? E super inovador. Então, eu acho que os benefícios estão aí, onde a gente menos espera, a gente não pensa. E, de repente, você olha uma solução e você fala, gente, que incrível, que maravilhoso, né? E como você consegue agregar as pessoas, né? Antigamente, você pensa, uma pessoa com síndrome de Down era afastada da nossa, sociedade. gente, era afastada, as pessoas não conviviam. E a gente tem que trazer para conviver. Né? Entender esse espaço, essa forma de pensar diferente, pessoas com autismo, déficit de atenção, como que eu posso trazer essas pessoas e elas contribuírem também, e elas têm muito para contribuir, né? Muito. Até as pessoas esquizofrênicas, tem aquele livro do Salomon, que é Nunca Longe da Árvore, não sei se você já leu. Não conheço. Se você puder, para quem tá pensando em neurociência, e ele fala das diversas, né? No livro dele, ele traz essas diversas questões, né? E ele fala tem um capítulo especial para os esquizofrênicos, né? Porque também, né, antigamente as pessoas eram colocadas no pinel, eram tiradas da sociedade e não eram, né, consideradas, nem se considerava mais. Hoje você tem as pessoas mesmo, as pessoas que trabalham, que são médicas, que têm atividades que são produtivas. Hoje a gente tem autistas, né, graduados, que estão trabalhando, que estão atuando. Então, que tudo isso, né, no livro dele, ele começa, ele vai contando pequenos casos de pessoas com algumas deficiências, déficit de atenção, vai falando do autista, vai falando do esquizofrênico, ele fala várias histórias, né? E ele traz de novo, né? Por isso se chama Nunca Longe da Árvore, ele traz novamente esse olhar que a gente não tinha para essas pessoas, né? Como que a gente não olhava, né? Uma criança autista, muitas vezes, voltando até um pouco para a escola, né? Antigamente as crianças, quando eram muito indisciplinadas, reprovavam, até serem... porque às vezes ou era autista ou tinha um super intelecto ou déficit de atenção, eles eram excluídos da escola até eles ficarem totalmente, eram reprovados, né? Eu lembro que quando até as pessoas falam agora a aprovação é automática, mas a gente tinha crianças com 18 anos fazendo 4ª série, meninos de 16 anos fazendo 5ª série, aquela questão da idade, às vezes não era nem que aquela criança tinha alguma deficiência, né? Ou que aquela criança, porque essa questão intelectual era pensada muito seriamente, não era pensada e não era olhada.
essa criança como um indivíduo, né? E quando a gente olha essa pessoa com o indivíduo, a mesma coisa quando a gente vai para a empresa, né? Quando a empresa começa a olhar as pessoas como indivíduo, e nessa individualidade, como cada um pode contribuir, como cada um, como isso pode ser rico, né? Em todos os espaços, em todos os ambientes, como a sociedade cresce como sociedade, né? Como a gente aprende com essa diversidade toda, né? Como que a gente cresce com tudo isso, né? E, Eliane, assim, na sua visão, né, para a diversidade e inclusão funcionar dentro da empresa, e não só funcionar, mas a gente pensar a longo prazo, né? O que o líder deve fazer? Primeiro, eu acho que ele precisa entender um pouco que empresa é essa, né? Ele precisa olhar, é sempre uma análise, né? Acho que é sempre de dentro para fora, né? Você precisa olhar para dentro, ver o que você tem ali naquela empresa, e a Beth depois pode complementar, que ela pode trabalhar mais com essa questão da liderança, é olhar para dentro da sua empresa e, a partir daí, pensar em construir essa diversidade que precisa ser construída no coletivo. Eu não acredito em nada que não seja feita de dentro para fora. Eu não acredito em nada que não seja construído no coletivo. Então, as empresas, a gente sabe que a diversidade, muitas vezes, né, a liderança é responsável por trazer a questão, né? Eu acho que é trazer a questão e construir com todos que estão lá dentro, né, Beto? Se você quiser complementar. Outra coisa que eu acho também, quando a gente fala de diversidade de liderança em empresa, a gente precisa mudar o nosso mindset. Aquilo que a gente fazia inverter a lógica. Aquela lógica que eu tinha não funciona. Como que eu posso fazer diferente? Eu acho que esse medo que as pessoas têm do diferente. Então, quando você viu o RH, todo aquele formato que ele tinha de contratação, ele funcionou para um público que ele pensava, né? Pessoas não negras, pessoas que estudaram em escola de classe média alta, que tinha um repertório e uma forma de pensar. Se você quer trazer o diverso, aquilo não funciona mais. Aquele teste de lógica que eu fazia quando eu entrei na empresa há 10 anos atrás, aquilo não serve, gente. Aquilo não vai avaliar. Mesma coisa, primeiro matemática, português e lógica. Será que isso é necessariamente uma forma de eu trazer inclusão? Será que eu preciso repensar? Então, todas aquelas formas precisam ser repensadas. Eu tive uma reunião que eu falei isso para o cliente. Mas a gente fez uma aceleração, fizemos isso, não sei o quê, e a coisa não avançou. Eu falei, talvez não seja mais as pessoas negras e as pessoas diversas que precisam acelerar. Eu acho que o inverso a gente precisa pensar. Como a liderança precisa acelerar para botar os seus processos. Eu acho mudança de processo para que a gente traga mais diversidade. Então, repensar e outra coisa, aquele comparativo com os Estados Unidos também tem que tomar muito cuidado. Brasil e Estados Unidos são muito diferentes. Então, às vezes a gente quer trazer, mas nos Estados Unidos a população é outra, a formação escolar é outra, o número de negros nos Estados Unidos é outro. Então, assim, não pode pegar uma coisa que deu certo lá e aplicar totalmente aqui. Eu preciso repensar, funciona aqui? Essa é a minha população? Será que eu não tenho que pensar em um outro formato? Como que eu faço para trazer? E uma das coisas que eu falo, quem quer diversidade precisa aprender a ouvir as pessoas. Acho que a primeira etapa de um processo seletivo deveria ser a entrevista. Não quero saber nada, não quero currículo. Vem conversar comigo. Muito legal. Você inclusive, acho que já deu aqui finalizou com um conselho, né? A gente tem para finalizar, a gente sempre fala qual o conselho que você deixaria para o líder do futuro. A gente fala líder do futuro, mas eu gosto de falar líder de agora. De agora. Porque é o hoje. É hoje que eu vou construir meu futuro, então não faz muito sentido, né? E, assim, eu pegaria essa dica que é da escuta. Da escuta sua que você falou. Eu acho fundamental. Eu sei se eu vejo o processo, as pessoas, nossa, Elizabeth, eu fiz serviço não sei aonde, mas as pessoas nunca me chamaram para me ouvir. Como assim? Falei, a primeira coisa, gente, vocês precisam ouvir. Mas é lógico que dá trabalho.
Mas mudança dá trabalho, gente. Eu não faço mudança se não vai ter trabalho. Vamos sentar e ouvir. Sim. Né? A gente tá falando tanto de segurança psicológica, senta e ouvir. Primeira etapa, a pessoa, lógico, a pessoa que tá muito fora do perfil, não. Mas as pessoas que estão ali na média, gente, eu quero sentar para ouvir todo mundo. Vamos fazer uma roda aí, quero conversar, quero saber quais são. Você vai ver, nossa, você fez. Às vezes a pessoa fez tanta coisa que não tá no currículo, não tá no LinkedIn, não tá ali. E como eu vou saber se eu não ouvi? E se você, quando a gente, por isso eu acho que o exemplo do programa de trainee do Magazine e trouxe tanta inquietude, né, e tanto questionamento, né, e quando a gente ouve, né, e o primeiro, né, passo, né, quando você vai falar tanto com o Frederico Trajano quanto a Luísa, que fala por que criou o programa, né, porque foi, quando ele fala, se você olhar uma empresa varejo, lógico, no setor de vendas, né, o número de negros está ok. Mas quando ele andava no escritório, esse incômodo, né? Eu acho que uma das primeiras coisas do líder, né, é ter esse incômodo. Quando você andando pela sua organização, se você não se incomodar, olhando ali o que tem ali, e falar assim, gente, tem alguma coisa errada, né? E a gente, que foi o que aconteceu com o programa de trainee do Magazine, foi um incômodo. Acho que o incômodo é a primeira coisa, acho que o primeiro passo para o líder, né? Quando você é uma pessoa que está olhando para a sua empresa, que está olhando para as pessoas, para a sua organização, para as pessoas que estão na organização, e você fala assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu não estou vendo todas as pessoas. A gente tem uma sociedade, né, que é plural, que é plural, e a minha empresa não é plural. Então, tem alguma coisa errada. Então, como que eu posso fazer, né, para mudar, né? Como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer com que isso fique diferente? E para isso eu vou ter que mudar, né? Mudar a forma, os processos e a forma como eu vejo isso. Não é baixar régua, não é nada. É mudar processos, né? Para que a coisa passe a realmente ter uma mudança verdadeira, né? E eu vi, né? Acho que o ouvir, a gente fala tanto da empatia, tudo, e a gente ouve muito pouco as pessoas, né? E a partir do momento que a gente começa a ouvir e que a gente começa, acho que usar essa sensibilidade mesmo, né? Que é uma coisa que é até mais humana, olhar, sentir, né? Ver o que está acontecendo, né? Mesmo quando você vai num restaurante, pô, esse restaurante, nossa, eu fui nesse restaurante, que esquisito, né? Esse restaurante parece que sempre tem o mesmo tipo de pessoa. Quando você vai em algum lugar, que sempre tem o mesmo tipo de pessoas. Quando você está na escola, numa escola particular, será que você não te incomoda, né? Essa bolha que você vive numa sociedade, como um país como o nosso Brasil, que é tão plural, assim, a gente não vê, né, essas pessoas, onde que elas estão, né? Estão em algum lugar, e será que eu não estou vendo? E como que eu faço para colocar essas pessoas dentro desses lugares, né? Ai, obrigada por esses conselhos, gostei bastante, que é o escutar, né, e o se incomodar, eu acho que é fundamental. E tem uma frase bem clássica, acho que é do Rubem Alves, que ele fala, né, sobre se tivesse um curso de escutatória, você faria? Né? Ele fala isso. Fala, né, tem tipo, oratória todo mundo faz, quer falar, e escutar, você quer, né? Então, eu quero agradecer muito o papo, passou aqui voando o tempo, foi muito gostoso, é uma honra realmente conhecer vocês pessoalmente, porque eu faço parte do programa onde vocês são as líderes, então isso para mim é uma honra poder conhecer e uma felicidade, então eu quero agradecer de fato o tempo e a disponibilidade de vocês falarem aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer, Renata, muito bom te conhecer, fico muito feliz de estar aqui fazendo esse trabalho, trazendo aí novas temáticas, né, eu acho que insights, né, para as pessoas começarem a refletir, eu acho sensacional, parabéns. Obrigada, muito obrigado novamente pelo convite, foi muito bom, a gente daria pra gente conversar horas, eu tinha muita coisa de poder contar, coisas assim que não ia ter fim, mas foi ótimo, né, e a gente pode continuar esse papo em outros momentos que vocês quiserem, fiquem à vontade, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a vocês que acompanharam mais um episódio do Talk Soap. Até mais. Até mais.